Professor Tomás de Aquino Pires, muitíssimo obrigado por nos receber, por aceitar o convite de participar do Proseando, por nos dar essa honra de fazer esse bate-papo muito agradável. Pois não, Amaury, seja bem-vindo aqui à Casa da Memória, Padre Gomes, meu ex-aluno do TOSE. Olha, estamos aqui às ordens, viu, para tentar aí levar um pouco da história da cidade, divulgar, recolher o material. Legal. Estamos às ordens, Amaury. Sabe que assim, eu olho para o professor, tá vendo? Falando de professor novamente, eu não consigo olhar para você sem fazer essa reverência, sem colocar esse título de professor, que, como o professor Tomás disse, ele foi meu professor, muito importante na minha formação, na língua portuguesa, né? Nos tempos do TOSE, que eu estudei lá, nas aulas de língua portuguesa, que muito contribuíram para mim. Falando nisso, o professor lecionou muitos anos, não é? Quantos anos o senhor esteve em sala de aula, lecionando? Olha, eu estive mais ou menos uns 17 anos em sala de aula, uns 17 anos em direção de escola, uns 6 anos na supervisão escolar e estamos aqui na Casa da Memória. Mas como começou essa coisa de lecionar, de estudar? Você fez lá faculdade de letras. Letras, português e inglês na PUC. Em que ano foi isso? Foi de 67 a 1970. E você já pensava? Mas naquela época eu já lecionava em cursos, nos cursos de admissão ao ginásio. Entendi. Preparava os alunos para o ginásio. Essa inspiração já... Primeira série ginasial, admissão ao ginásio, 68, 69, 70. 70 eu terminei o curso de letras. 71 eu iniciei oficialmente o magistério pós-formado. Fui lá para Socorro, cidade de Socorro, trabalhei lá 7 anos. No Colégio Narciso Pieroni, Colégio Estadual Narciso Pieroni de Socorro. Prestei o concurso em 76, em 77 eu ingressei aqui na minha cidade, em julho de 77, era o ginásio de Jaguariúna, ginásio estadual de Jaguariúna, que hoje é o Celso Henrique Tosi. E aí você ficou lá? Fiquei, lecionei, havia lecionado 7 anos em Socorro, lecionei mais, acho que uns 10 anos por aqui. E para eu lecionava também, comecei a lecionar na Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral de Amparo. Língua portuguesa e prática de ensino do português. Certo. Hoje é a Unifia, faculdade, né? Unifia hoje. E a faculdade exigia mestrado para o corpo docente. Então eu fui para o mestrado em linguística e fiz mestrado, pós-graduação a nível de mestrado lá na PUC também. Certo. E nessa temporada também eu fiz o curso de pedagogia. Eu lecionei na faculdade de 79 a 93. Precisei deixar por causa dos encargos que eu tinha já no estado. Certo. E casados, filhos já adolescentes, a família precisava um pouco mais de mim. Porque meus sábados e domingos eram com mestrado, com correção de provas, com preparo de aulas. Então, não sobrava tempo para quase nada, né? E falando em tempo, além de lecionar, você que é um jaguariunense nato, né? Nasceu em Jaguariúna e cresceu em Jaguariúna, aqui, né? Nasci na fazenda Florianópolis. Olha só, do fundador do coronel cidade. Amâncio Bueno. Acho que foi aí que eu adquiri esse gosto pela história, né? Nasci lá na fazenda. O meu avô arrematou a fazenda em praça pública lá em Mugimirim. Quando o coronel Amâncio faleceu pobre, a sua fazenda foi a leilão. Meu avô era marchante, trazia boiadas do sul de Minas e levava para o Mercadão em Campinas. Qual o nome do seu avô? José Pires Júnior, capitão José Pires Júnior. Então eu nasci lá na fazenda, Florianópolis. Ele era republicano,
muito amigo do Floriano Peixoto, ele deu à fazenda o nome de Florianópolis. Em homenagem. Homenagem ao Floriano Peixoto. Ele era um chefe republicano, Amâncio Bueno. Então acho que foi de lá que eu adquiri esse gosto, não é? Pela nossa terra, pela nossa gente, pela nossa história. E até por isso você tem muita participação, né, nos eventos, nas festas, sou participativo, né? Aqui na vida da cidade, da história da cidade. Participo muito da comunidade, participo da igreja. Algum fato que marcou esses anos todos aí, que envolve história, ou mesmo algum fato pitoresco? Você se lembra de algum fato de Jaguariúna, todos esses anos de história? Olha, eu me lembro, eu era menininho, então passou aqui uma comitiva trazendo os corpos dos soldados que morreram na Revolução de 32 nesta região e que foram para Campinas. Isso foi em 1962. Olha só. Achei muito interessante. Houve uma homenagem aí em frente à igreja. E eu, desde criança, cresci aqui, fui batizado, primeira comunhão, casado com o padre Antônio Joaquim Gomes. Então, uma vida intensa na paróquia Santa Maria. Então, todas essas experiências me marcaram muito nessas atividades religiosas, atividades comunitárias. Cheguei até a fazer a ata da banda, corporação musical e aqui da cidade. Então eu me envolvi muito e participei muito. Inclusive, aqui a da festa vida. de São Sebastião, muito tradicional, A festa, né? de São Sebastião, esse ano foi a 44ª festa. Você viu a festa nascer, então, né? Participou de todas, né? Esse ano a festa fez 100 anos. Fez 100 anos. Mas eu participo. Eu participo desde 1975 até a 100ª quase festa. Quase a metade já, né? Sim, até a 100ª festa. E na festa também ocorreram alguns fatos, né? Sim, curiosos. Naqueles artigos que você escreve nós sempre jornais, contamos tem umas histórias, as lembra memórias da cidade, as memórias da festa. Era algum garrote que escapava, naquela época que deixava os garrotes amarrados aqui do lado da igreja, que traziam os garrotes dos caminhões normais. Então o pessoal, a turminha ficava na torcida para que algum garrote escapasse e corresse pelo meio da festa. E então aquilo era uma delícia, né? Era diversão também, né? Era uma diversão. Então, e nós fomos adquirindo gosto por essa festa. Havia uma festa que, como é que nós podemos dizer, é um patrimônio cultural e material de Jaguariúna. A festa de São Sebastião é a mais antiga. É a mais antiga. É a que vingou, vem desde 1919. É porque o vilarejo, a Vila Jaguari, já tem quantos anos? Olha, oficialmente ela vem de 5 de agosto de 1896. 1896, 118, 122 anos, oficialmente, quando o coronel Amâncio Bueno conseguiu na Câmara de Mugimirim, na Câmara Municipal, elevar a Vila Bueno à categoria de Distrito de Paz de Jaguari. E aí sim virou um distrito de Mugimirim. Virou distrito de paz de Mugimirim. Porque daí para a emancipação, que foi só em 54? A emancipação, a lei, saiu em 30 de dezembro de 1953. Mas nós começamos assim como cidade, como município. A posse do primeiro prefeito foi 1º de janeiro de 1955. Foi Joaquim Pires Sobrinho, o tio Quinzinho. Seu tio, né? 1º de janeiro de 1955. Então nós comemoramos esse ano 64 anos de emancipação político-administrativa. Mas temos oficialmente 122 anos de história. Agora, não oficialmente,
nós descobrimos documentos na comarca de Mogi, através da comarca de Mogi-mirim, documentos que já houve um recenseamento em livros aí do estado de São Paulo, que em 1780 já houve um recenseamento e já colocando 76 pessoas nessa região aqui do Jaguari. E, então, não oficialmente, em 1780 já se registra a nossa história. É uma história muito longa, para nós é muito bonita, é muito significativa, são as nossas memórias, é a nossa identidade, é a nossa história, e sem a nossa referência nós não somos nada, né? A propósito, é por isso que foi instituída, que surgiu a Casa da Memória. Pois é, que houvesse à frente aí onde desde nós o estamos início, né? trabalhando. Quantos anos tem a Casa da Memória? A Casa da Memória, ela foi inaugurada em 19 de dezembro de 2008. Então, nesse final de ano, ela completa... E você participou da fundação dela? Sim, sim, sim. Nós estamos trabalhando aqui desde 2006, meados de 2006, o ano de 2007, 2008, para montar a Casa da Memória, com esse objetivo de recolher todo o nosso acervo histórico, as nossas memórias, as nossas fotografias, os nossos documentos. Nós temos aqui, inclusive, carta do rei da Itália, né? Dando anuência para que as famílias imigrem, saiam da Itália, venham para o Brasil. Imigração aqui para o Brasil, imigração italiana. Temos esses documentos que foram restaurados, recuperados, estão na nossa reserva técnica. Então a função dessa casa é colher toda a história da cidade, não é? Organizar, selecionar, organizar as fotografias, os documentos, os jornais, higienizar todo esse material. O material que é doado, ele é restaurado, ele é colocado em pastas especiais, é acondicionado em papel não alcalino e para ser bem conservado, em plástico de polipropileno para não perder a cor, essa documentação. São pastas que ficam num armário de aço, armário deslizante de aço. E como você percebe aqui, o ar-condicionado é ligado dia e noite, sempre na mesma temperatura, em todas as estações do ano, para esse precioso material que revela as nossas memórias, a nossa história, a nossa identidade. Esse material fica aqui na nossa reserva técnica para servir para as gerações futuras. E qual que é o volume desse acervo hoje? Olha, tem isso catalogado? nós Qual que é o temos volume? sim, temos. É um volume muito grande de fotografias. Nesse momento eu não consigo precisar o número dessa fotografia. Até porque são muitas, né? São muitas, estão nos nossos armários aí deslizantes e constantemente nós nos lembramos. E eu até procuro colocar nos artigos que colocamos nos jornais, aí nos artigos semanais, a citação de um historiador que esteve aí na Unicamp, Jacques Le Goff, um francês, que ele diz: a memória onde nasce a história que por sua vez alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Então vejam o acervo histórico de uma cidade, de um país, a importância que tem, porque você tendo essa guarda, tendo essa pesquisa, tendo esse acervo, você consegue interpretar o momento presente. Para você entender a nossa cidade, Jaguariúna, hoje, então você precisa retornar ao passado, saber como é que foi,
o que fizeram, o que não fizeram, a experiência que foi produtiva, a experiência que não deu certo, não é? E para você conseguir interpretar o momento presente. E interpretando, conhecendo o momento presente, você terá condições de planejar o futuro. Daí a razão dessa casa. Até então, como que era feito? Não tinha, né, a Casa Memória? Não tinha. Nós fomos buscar esse material com as famílias, famílias pioneiras. E hoje tem uma equipe para fazer isso? Com as famílias. Hoje somos 3 pessoas aqui. Nossa, mas para fazer esse levantamento, para ir atrás das famílias? Nós fazemos esse levantamento desde 2006, 2007, reunimos esse material, fomos a bibliotecas, revistas, e o que nos ajudou muito foi pesquisar no nosso antigo município, o município ao qual nós pertencíamos, através das publicações dos jornais. Então é a comarca de Mugimirim. Nós estivemos muito lá no Centro Histórico de Mugimirim, na Biblioteca Municipal, fotografando esse material, trazendo todas as notícias de nossa história. Nossa, todas as notícias do Jaguari, quando desde dos primeiros números da comarca, 1900, é o raiar do século XX que surge a comarca em Mugimirim. Sim. Antes disso havia a Gazeta Mugimiriana. Infelizmente, Amaury, nós não podemos pesquisar esse material porque eles não permitem a pesquisa, porque o material está se desfazendo, não podemos folhear. Sim. E não houve recursos públicos que valorizassem essa história, pudessem restaurar esse material. Então nós temos aí na comarca desde 1900, mas nós vamos procurar também, temos ido procurar o Correio do Amparo, em Amparo, também, que é no final do século XIX, e procurar, né, esses retalhos preciosos da nossa história, e vamos tentando, né, compor, vamos tentando reconstituir, com alguns acertos, alguns possíveis erros. E as pessoas que tiverem material podem trazer? Sim, podem trazer, devem trazer, devem ligar para nós, ao nosso e-mail. Nós vamos à casa buscar o material, sabe? Vamos à casa, eles podem ligar para nós ou podem trazer diretamente. É desse material que já surgiram 10 exposições, essas exposições que ficam atualmente à frente da Casa da Memória. Fazemos uma exposição grande por ano e deixamos em cartaz, e ela é atualizada toda semana do município, em setembro. Inauguramos. Essa é a 10ª que nós temos aí em frente. É desse material. Então é muito importante o papel do cidadão fornecer esse material para nós. É um ato, um gesto nobre de cidadania, trazer essas fotos, não é? E a pessoa nós pedimos, participar, né? Onde andam as fotos da estação do Jaguari? Quem tem alguma foto? Não é? É muito difícil, mas uma ou outra sempre existe, da estação do Jaguari, daquele primitivo comércio que houve ali às margens do Jaguari, né? A estação mais antiga, porque a Companhia Mujana chegou aqui em 1875, e então ali ao lado da estação, né, o primeiro núcleo habitacional. Os negros, logo depois, com a abolição, que deixaram as fazendas e vieram ali ao lado da estação, muitas famílias negras foram para Campinas. Algumas famílias negras continuaram trabalhando nas fazendas, porque davam-se bem, eram bem tratados nas fazendas. Veio a imigração italiana, os barões das fazendas de café, os barões do Império,
com a riqueza, o ouro verde, o café, eles fundam a Companhia Mugiana. Aqui era o município de Mugimirim. Então fundam a Companhia Mugiana para quê? Para o trem de ferro vir buscar a produção de café, que chegou aqui em 1875. E ali formou o primeiro núcleo. Coronel Amâncio Bueno, naquela época, era o estudante de medicina da Sorbonne, em Paris. E perto de 1880, ele perde o pai. Dona Umbelina Bueno, a sua mãe, pede para que ele venha para casa para cuidar das fazendas de café. Ele chega aqui e vê a produção de café, a estação promissora, a estrada de ferro, e nessa percepção da nossa realidade, ele resolve fazer um empreendimento imobiliário com as suas terras, as terras da fazenda que ele chama de Florianópolis. Abolição, proclamação da República, a imigração italiana. Então esse movimento todo foi contribuindo para formar esse primeiro núcleo populacional. E esse núcleo populacional é que vai incentivar o Amâncio Bueno a fundar uma Vila Bueno nas suas terras. Ele tem conhecimento com o engenheiro ferroviário da Mugiana, um prussiano, Guilherme Gisbrecht. Sim, Vila Guilherme, que nós temos aí homenagem a ele. Esse engenheiro ferroviário, ele faz a planta da Vila Bueno, 39 quadras muito bem traçadas, como uma cidadezinha europeia, com 15 ruas. É aqui o centro? É esse centro. Olha só que interessante. É o centro que daí ele põe o nome da praça principal da sua mãe, Umbelina. A Rua Maior, não é? Cândido Bueno, nome do seu pai. E vai pondo o nome dos tios, Alfredo Bueno, Joaquim Bueno, Júlia. O nome das tias, Júlia Bueno, e uma filha também chamada Júlia Bueno, Silvia Bueno, Egas Bueno. E daí ele começa a vender, ele constrói os 11 primeiros casarões. Planta também desse engenheiro prussiano, William Gisbrecht, os 11 primeiros casarões. Desses 11 nós temos só a pousada Vila Bueno, restaurada, e foi uma historiadora que restaurou, Maria Abigail Nogueira de Moraes e Guiatti, que restaurou inclusive a sede da fazenda Santa Úrsula, e é coautora da obra Vila Bueno, junto com Fabiana Bruno. A Pimenta também, não me lembro o primeiro nome dela agora, sobrenome Pimenta, são 3 coautoras da obra Vila Bueno. E nós temos também restaurado onde funcionou a Biblioteca Municipal, lá no Berlim, aquele casarão, onde funcionou o primeiro cartório, que quem comprou o prédio do Coronel Amâncio Bueno foi o imigrante Ulisses Mazotti, e ali estabeleceu o primeiro cartório da cidade. De 11 casarões temos só essas 2. Por onde anda a nossa memória, a nossa história, que a partir dos anos 60, 70 foram destruindo os casarões. Restou um pouquinho aqui na esquina em frente à igreja, né? Onde agora é uma imobiliária, uma sapataria, está totalmente descaracterizada. A arquitetura, não é? Então, infelizmente, a preservação arquitetônica não foi mantida. Não foi mantida. Varreram das nossas ruas grande parte da nossa história, mas ficou a
igreja, da igreja de Santa Maria, né? Centenária. No gótico, estilo traços arquitetônicos, alguns traços, né, do gótico e do barroco alemão, segundo o arquiteto da Unicamp, Dr. Marcos Tognon, que é traços do gótico e do barroco alemão. A igrejinha que ele construiu como marco inicial da Vila Bueno, Coronel Amâncio Bueno. Terminou a construção em 1894. E os casarões são também os 11 primeiros casarões de 1894. Daí vem o sobrado dos Poltronieri, onde funcionou Banespa, que foi o imigrante italiano Lucilo Poltronieri com os irmãos, que construiu o sobradão. Ele já está inventariado e caminha para tombamento. À frente, outro sobrado, a influência da imigração sírio-libanesa. Ali foi o sírio Gabriel Sayad que construiu em 1913. E temos outros casarões aí de 1911, né, 1912, felizmente sobraram alguns. Então, para contar a história da nossa cidade. E no meio de tudo isso, eu estou aí desenvolvendo o meu magistério, a direção de escola e cuidando também do meio ambiente, tentando formar as novas gerações, trazendo alguma parcela. Ainda bem que tem pessoas como o professor aí cuidando, né, dessa memória, dessa história, né, da cultura, né, do nosso povo. Pois aqui de é, Jaguariúna, preciso. Né? Não pode morrer, é preciso. Né? E aqui se realizam também as reuniões do Conselho Municipal do Patrimônio. Patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, documental, ambiental e paisagístico de Jaguariúna. As reuniões acontecem aqui. Tem visitações também de alunos, de escolas aqui? Sim, as escolas trazem alunos para nós contarmos a história do município. As fazendas de café, o trem de ferro para o transporte de café, a fundação da Vila Bueno. Essas histórias que nós tivemos o prazer de conhecer que nós aqui, contamos, né? Essas histórias que nós tivemos então, o prazer contamos para as crianças. E uma busca incessante nossa, Mauri, é através da imprensa, porque a imprensa forma o cidadão. Edições semanais, os artigos e a leitura. Então aquilo vai formando o cidadão. Através da imprensa nós procuramos levar também a nossa mensagem, despertar esse valor para a tradição, para a memória, para a história, para a pesquisa e continuar essa busca de material. O nosso trabalho é um trabalho limitado, não é um trabalho rigorosamente científico, falta muito, mas estamos tentando fazer a nossa parte. Certo, que tem dado muito prazer, imagino, né? Um trabalho desse, né? Pois é. Depois dessa grande aula de história, né, com o professor Tomás aqui falando para a gente de todas essas peculiaridades de Jaguariúna, contando um pouco da Casa da Memória. Professor, queria agradecer muito a sua participação aqui no Proseando. Muitíssimo obrigado. É um prazer recebê-la. Força nesse trabalho. Aqui. Precisamos de pessoas muito que valorizem obrigado. a cultura, a arte e a história e as memórias do seu povo. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.